Como construir a identidade literária de um país? Essa foi a pergunta feita pelos primeiros românticos brasileiros. Inspirados pela proclamação da independência, jovens idealistas começaram a buscar símbolos verdadeiramente brasileiros que pudessem ser cantados em verso e prosa. No início do século XIX, o Brasil vive um período muito especial de sua história. A crise em Portugal, provocada pelas manobras expansionistas de Napoleão Bonaparte, desencadeia acontecimentos que modificarão a vida na colônia. O principal deles é a vinda da família real para o Brasil. Quando Dom João VI chegou ao Rio de Janeiro em 1808, as ruas da cidade tinham sido cobertas por areia da praia e ervas aromáticas. Isso, porém, não foi suficiente para disfarçar a realidade. O Rio de Janeiro era uma cidade descuidada, com instalações precárias, ruas sujas e mal cheirosas. O impacto da transferência da corte para o Brasil foi grande e imediato. Os portos do país foram abertos a todas as nações amigas. As ruas foram ampliadas, construíram-se calçadas e surgiram novos bairros. O rei estimulou a implantação da escola régia, equivalente ao nosso ensino médio, e criou a Escola Médico-Cirúrgica, na Bahia, a primeira instituição de ensino superior do país. Dom João também criou a imprensa régia. Pela primeira vez na sua história, o Brasil contava com uma imprensa oficial, o que facilitaria a circulação de jornais e periódicos e representaria um significativo estímulo à produção literária. Em 1815, foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. O Brasil deixava oficialmente a condição de colônia. Ainda na primeira metade do século XIX, várias missões estrangeiras vieram ao Brasil. Elas eram compostas por cientistas e artistas que, coletando espécimes, fazendo desenhos e escrevendo textos, registraram as características do novo reino. Foram eles que apontaram os índios e a natureza exuberante como elementos mais representativos da identidade brasileira, símbolos ideais para a nação. Em 1840, o recém-fundado Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro promoveu um concurso para premiar o trabalho que apontasse a melhor maneira de se compor uma história geral do Brasil. O vencedor foi Von Martius. Em seu trabalho, ele destacou a importância das três raças, branca, indígena e negra, na formação do povo brasileiro. Von Martius dizia que somente aquilo que é nativo pode ser entendido como nacional. Desse modo, os elementos verdadeiramente nativos no Novo Mundo seriam os povos indígenas que aqui se encontravam antes da chegada dos colonizadores. Por esse ponto de vista, não havia dúvida de que o índio representava a essência da nacionalidade. E com a vinda dos portugueses e posteriormente dos negros, as três raças que aqui se encontraram deram origem ao povo brasileiro. De todos os acontecimentos desencadeados pela chegada da família real, o que teve maior impacto cultural foi a proclamação da independência política brasileira, ocorrida em 1822. Assim, era urgente criar referências concretas que consolidassem a ideia de uma nação brasileira, separada de Portugal. Foi Gonçalves de Magalhães quem resumiu o espírito que animaria a produção literária dos poetas da primeira geração romântica. Segundo ele, cada povo tem sua literatura própria, cada homem tem seu caráter particular, cada árvore seu fruto específico. A intenção dos autores era divulgar uma identidade nacional que, além de promover o sentimento de amor à pátria, também nos libertasse das influências literárias portuguesas. Assim, os textos literários escritos para divulgar a imagem do índio e da natureza americana como elementos definidores da identidade brasileira são conhecidos como nativistas ou indianistas. Os autores românticos inspirados pela definição de bom selvagem, feita por Jean-Jacques Rousseau, projetaram no índio o espírito do homem livre e incorruptível. Trata-se de uma imagem literária completamente idealizada, bem diferente da realidade histórica dos índios que aqui viviam. O interesse dos autores era encontrar um veículo ideal para os valores e princípios que desejavam apresentar ao público leitor. O projeto literário que orienta os primeiros românticos brasileiros foi declarado por Gonçalves de Magalhães nas páginas da revista Niterói,
que surgiu em 1836. Era criar textos que divulgassem os símbolos da nacionalidade brasileira, resgatados de um passado histórico que antecedesse a chegada dos portugueses à América. Os versos indianistas não exploram a liberdade formal característica do romantismo. Eles são marcados pelo controle da métrica e pela escolha das rimas. Uma das formas de aproximar os leitores dos costumes indígenas é fazer com que o ritmo dos versos se assemelhe ao toque ritual dos tambores, usados nas cerimônias desses povos. Outro recurso de linguagem é a caracterização da natureza, espaço no qual se desenvolvem os acontecimentos narrados nos poemas indianistas. As imagens da natureza são usadas para expressar os sentimentos dos índios, promovendo uma interessante identificação entre os símbolos da nacionalidade brasileira.